Explicar as simetrias no mundo das partículas em termos de modelos dinâmicos, isto é, descrever as interações entre essas partículas, é um dos maiores desafios postos à física moderna. O problema, em última análise, é como considerar simultaneamente a teoria quântica e a teoria da relatividade. Os padrões de partículas parecem refletir a sua natureza quântica, pois modelos semelhantes ocorrem no mundo dos átomos. No entanto, na física das partículas, a explicação não pode ser dada em termos de padrões ondulatórios, tendo em conta a teoria quântica, porque as energias envolvidas, sendo muito elevadas, obrigam ao uso da teoria da relatividade. Apenas de uma teoria quântico-relativista das partículas se pode tentar obter uma resposta para as simetrias observadas. A teoria de campo quântica foi o primeiro modelo a surgir. Apresenta uma excelente descrição das interações eletromagnéticas entre elétrons e fótons, mas torna-se menos apropriada quando empregue para a interação forte entre partículas. À medida que se descobria um número cada vez maior de partículas, os físicos começaram a perceber-se que não era compensador atribuir a cada uma delas um campo fundamental. E quando esse mundo se revelou como uma malha de complexidade sempre crescente, de processos interligados, tiveram de procurar outros modelos para a representação desta realidade em constante mudança. Procurava-se um formalismo matemático que pudesse descrever de uma forma dinâmica a grande variedade de padrões hadrônicos, a sua contínua transformação, a sua interação mútua através da permuta de outras partículas, a formação de estados ressonantes de dois ou mais hadrões e o seu decaimento em várias combinações de outras partículas. Todos esses processos, que se costumam designar por reações de partículas, são características básicas da interação forte e têm de ser tomados em consideração num modelo quântico-relativista de hadrões. A estrutura que melhor parece descrever os hadrões e as suas interações é a teoria da matriz S. O seu conceito-chave, a matriz S, foi proposto originalmente por Heisenberg em 1943 e desde então tem sido desenvolvido durante as 2 últimas décadas, até se tornar numa complexa estrutura matemática, que parece estar particularmente apta para a descrição das interações fortes. A matriz S é um conjunto de probabilidades para todas as possíveis interações entre hadrões. O seu nome deriva do fato de se poder imaginar este conjunto disposto segundo uma grelha infinita, que os matemáticos costumam designar por matriz. A letra S é o vestígio do nome original de matriz de dispersão, que se refere a processos de colisão ou dispersão, que são a maioria das reações de partículas. É claro que, na prática, nunca se está interessado em todo o conjunto de processos que envolve hadrões, mas apenas em algumas reações específicas. Por esse motivo, nunca se lida com totalidade da matriz S, mas apenas com algumas das partes ou elementos que se referem ao processo em consideração. Estes elementos são representados simbolicamente por diagramas. Deve ter-se em conta que os diagramas de matriz S são muito diferentes dos diagramas de Feynman, da teoria de campo. Não ilustram os mecanismos da reação, apenas especificam as partículas iniciais e finais. O processo usual A mais B, C mais D, por exemplo, pode ser ilustrado na teoria de campo através da permuta de uma partícula virtual V, enquanto que na teoria de matriz S, esta situação é simbolizada por um círculo, sem que se especifique o que passa no seu interior. Mais ainda,
Os diagramas de matriz S não são diagramas de espaço-tempo, mas sim representações simbólicas mais gerais de reações de partículas. Estas reações não são representadas como tendo lugar em pontos definidos no espaço e no tempo, mas descritas em termos de velocidade, ou mais precisamente, em termos de momento das partículas. Isto significa, evidentemente, que os diagramas de matriz S contêm menos informação que os diagramas de Feynman. Por outro lado, evitam uma dificuldade associada com a teoria de campo. Os efeitos combinados da teoria da relatividade com a teoria quântica tornam impossível localizar com precisão uma interação entre partículas. Devido ao princípio de incerteza, a precisão com que se conhece a velocidade de uma partícula diminui quanto melhor for a localização do processo de interação, e, consequentemente, o valor da sua energia cinética será cada vez mais incerto. Eventualmente, esta energia poderá tornar-se tão grande que possibilite a formação de novas partículas, em concordância com a teoria da relatividade, e assim não se poderá afirmar com certeza se se está a lidar com a reação original. Desta forma, numa teoria que combine as teorias da relatividade e quântica, não é possível especificar com precisão as posições de cada partícula individualmente. Se tal for tentado, como na teoria de campo, tem de se lidar com inconsistências matemáticas que são, de fato, o problema principal em todas as teorias de campo quânticas. A teoria de matriz S ultrapassa essa dificuldade ao especificar o momento das partículas e deixando um tanto ou quanto vaga a localização da reação. A importância primordial da teoria de matriz S é a mudança de pontos de vista, dos objetos para os acontecimentos. O seu interesse tem que ver com as interações e não com as partículas. Tal mudança é requerida tanto pela teoria quântica como pela teoria da relatividade. Por um lado, a teoria da relatividade veio tornar claro que as partículas subatômicas apenas podem ser compreendidas como manifestações das interações entre vários processos. Não se trata de um objeto isolado, mas antes de uma ocorrência ou acontecimento, que está interligado a outros de uma forma particular. Nas palavras de Heisenberg, na física moderna, dividiu-se o mundo não em grupos de objetos diferentes, mas em grupos de diferentes conexões. O que pode ser realçado é o tipo de conexão que tem primazia num determinado fenômeno. O mundo surge assim como uma complicada teoria de acontecimentos, no qual as conexões de diversos tipos se alternam, sobrepõem ou combinam, determinando a textura do todo. A teoria da relatividade, por outro lado, forçou-nos a conceber as partículas em termos de espaço-tempo, como padrões a 4 dimensões, como processos em vez de objetos. A teoria de matriz S vem combinar ambos os pontos de vista, usando o formalismo matemático a 4 dimensões da teoria da relatividade. A teoria de matriz S descreve todas as propriedades dos hadrões em termos de reações, ou mais precisamente, em termos de probabilidades de reação, e estabelece, desse modo, uma ligação íntima entre partículas e processos. Cada reação envolve partículas que estão ligadas a outras reações, constituindo assim toda uma estrutura de processos. Um nêutron, por exemplo, pode participar em 2 reações sucessivas, envolvendo partículas diferentes numa primeira reação, um π, numa segunda reação, numa segunda sigma e um k. O nêutron interliga estas 2 reações e integra-as num processo maior.
Cada uma das partículas iniciais e finais neste processo está envolvida noutras reações. O próton, por exemplo, pode ter surgido da interação entre um K e uma alfa. O K envolvido na reação original pode estar ligado a um K e a um π. O π a mais 3 piões. O nêutron original toma, assim, parte de uma estrutura de interações de uma rede de acontecimentos, todos descritos pela matriz S. As interações numa tal estrutura não podem ser determinadas com precisão, já que estão antes associadas com probabilidades. Cada reação ocorre com alguma probabilidade que depende da energia disponível e das características da reação. E estas probabilidades são calculadas a partir dos vários elementos da matriz S. Esta aproximação permite definir a estrutura de um hadrão de uma forma completamente dinâmica. O neutrão, do nosso exemplo, pode ser visto como um estado ligado do próton e do π, dos quais surgem, e da mesma forma como um estado ligado de sigma e do K, nos quais se desintegra. Qualquer uma destas combinações hadrônicas, e muitas mais, podem formar um nêutron, e, consequentemente, pode-se dizer-se que fazem parte da estrutura do nêutron. A estrutura de um hadrão, então, não pode ser compreendida como uma só combinação de partes constituintes, mas sim como o conjunto de todas as partículas que podem interactuar e formar o hadrão em consideração. Assim, um próton existe potencialmente como um par nêutron-pião, um par K1 e por aí fora. O próton tem também a possibilidade de se desintegrar em qualquer uma destas combinações de partículas, se estiver disponível a energia necessária. A possibilidade de existência de um hadrão em várias combinações é expressa pela probabilidade de interação correspondente, a qual deve ser tomada como um aspecto da sua estrutura interna. Ao definir a estrutura hadrônica e a sua probabilidade de ocasionar várias reações, a teoria de matriz S dá ao conceito uma conotação essencialmente dinâmica. Simultaneamente, esta noção de estrutura está em perfeito acordo com os fatos experimentais. Num processo de colisão de alta energia, um hadrão desintegra-se em várias combinações que podem originar outros hadrões. Podem dizer-se constituídos potencialmente por estas combinações. Cada uma das partículas criada num tal processo poderá, por sua vez, dar origem a outras reações, construindo assim toda uma estrutura de acontecimentos que podem ser fotografados numa câmara de bolhas. Cada estrutura, surgida de um processo de colisão, está determinada por regras bem definidas. Estas regras são leis de conservação, mencionadas anteriormente. Apenas as reações com números quânticos bem definidos podem ocorrer de acordo com essas leis. Para começar, a energia total envolvida numa reação tem de permanecer constante. Isto significa que uma determinada combinação de partículas apenas pode surgir numa reação se a energia disponível for suficientemente elevada para formar as suas massas. Mais ainda, o grupo de partículas criado deve, no conjunto, possuir os mesmos números quânticos que as partículas originais possuíam. Por exemplo, um próton e um π, transportando uma carga elétrica total nula, podem surgir numa colisão e dar origem a um nêutron e um π, mas nunca poderiam originar um nêutron e um π positivo, pois o par teria uma carga elétrica mais 1. As reações hadrônicas representam um fluir de energia, no qual as partículas se criam e dissolvem, mas essa energia apenas pode percorrer determinados canais,
caracterizados pela conservação dos números quânticos nas interações fortes. Na teoria de matriz S, o conceito de canal de reação é mais importante que o de partícula. Define-se tal canal como um conjunto de números quânticos que podem estar presentes, ou uma determinada combinação de hadrões ou num único hadrão. A combinação hadrônica que percorre um determinado canal é uma mera questão de probabilidades, mas, acima de tudo, depende da energia disponível. A noção de canais de reação é particularmente apropriada para lidar com as ressonâncias, estados hadrônicos com tempos de vida extremamente curtos, que são características de todas as interações fortes. São fenômenos tão efêmeros que os físicos se mostraram inicialmente relutantes em classificá-los como partículas, e atualmente o estudo das suas propriedades constitui um dos principais objetivos da física experimental das altas energias. As ressonâncias surgem em colisões hadrônicas e desintegram-se logo após terem sido criadas. Não podem ser observadas numa câmara de bolhas, mas podem ser detectadas pelo estranho comportamento assumido pelas probabilidades da reação. A probabilidade para que dois hadrões possam reagir, interactuarem um com o outro, depende da energia envolvida na colisão. Se esta variável se altera, o mesmo acontecerá com a probabilidade do processo. Pode aumentar ou diminuir, dependendo das características da reação. No entanto, para certos valores de energia, observa-se que essa probabilidade aumenta drasticamente. Uma reação ocorre preferencialmente para estes valores de energia do que para quaisquer outros. Este fenômeno está associado com a formação de estados hadrônicos de muito curta duração, com uma massa correspondente à energia para a qual se observa o aumento da probabilidade de ocorrência. A razão pela qual se atribuiu o nome de ressonâncias a estes estados hadrônicos tem a ver com a analogia que pode ser estabelecida com os fenômenos de ressonância nas vibrações. No caso do som, por exemplo, o ar contido numa cavidade pouco reagirá de uma forma geral a uma influência ondulatória externa, mas começará a ressoar ou a vibrar com muita intensidade se essa onda externa vibrar com uma determinada frequência. Aqui se dá o nome de frequência de ressonância. O canal de uma reação hadrônica pode ser comparado com a cavidade ressonante, visto a energia dos hadrões em colisão está relacionada com a correspondente onda de probabilidade. Quando esta energia ou frequência atinge um determinado valor, o canal começa a ressoar. A amplitude das ondas de probabilidade torna-se muito elevada, originando um aumento muito grande na probabilidade da reação. A maioria dos canais de reação possui várias energias de ressonância, cada uma das quais corresponde à massa de um efêmero estado hadrônico intermédio, que surge quando a energia das partículas atinge esse valor. Na estrutura de matriz S, não existe o problema de chamar ou não partícula ressonância. Todas as partículas são tidas como estados intermédios numa rede de reações, e o fato de as ressonâncias existirem por períodos de tempo muito curtos não as torna fundamentalmente diferentes dos outros hadrões. De fato, a palavra ressonância é um termo muito apropriado. Aplica-se simultaneamente ao fenômeno originado no canal de reação e ao hadrão que então se cria, mostrando assim a íntima ligação existente entre partículas e reações. A ressonância é uma partícula, mas não um objeto. É melhor descrito como um acontecimento ou ocorrência. Esta descrição dos hadrões na física das partículas faz-nos recordar as palavras de D.T. Suzuki, citadas anteriormente. Os budistas
conceberam um objetivo, não como coisa ou substância, mas sim como um acontecimento. O que os budistas aprenderam do seu sentir místico da natureza é agora redescoberto através das experiências e teorias matemáticas da ciência moderna. Por forma a descrever todos os hadrões como estados intermédios numa estrutura de reação, tem de se ter em conta as forças pelas quais interatuam. Estas são as forças de interação forte, que defletem ou dispersam os hadrões em colisão, desintegrando-os e rearranjando-os em diversos padrões, ligando vários elementos sob a forma de estados intermédios. Na teoria de matriz S, tal como na teoria de campo, as forças de interação estão associadas com partículas, não sendo, no entanto, empregue o conceito de partícula virtual. A relação entre forças e partículas baseia-se numa propriedade singular da matriz S, conhecida por cruzamento. A propriedade de cruzamento da matriz S está relacionada com o fato de ambos os processos serem descritos pelo mesmo elemento. A relação entre forças e partículas estabelece-se através dos estados intermédios nos dois canais. Apesar de ser matematicamente muito fácil mudar de um canal para outro, torna-se extremamente difícil, se possível até, obter uma imagem intuitiva da situação. Isso porque o cruzamento é um conceito essencialmente relativista, que surge no contexto do formalismo a 4 dimensões da teoria da relatividade, sendo assim muito difícil de visualizar. Uma situação similar surge na teoria de campo, onde as forças de interação são tidas como uma troca de partículas virtuais. De fato, o diagrama que ilustra um peão intermédio no canal cruzado é uma reminiscência do diagrama de Feynman para este tipo de troca de partículas. E pode dizer-se, de certa forma, que o próton e o π interactuam através da troca de um π neutro. Tais palavras são empregues com frequência pelos físicos, apesar de não descreverem com exatidão todo o processo. Uma descrição adequada apenas pode ser dada em termos de canal cruzado e direto, isto é, em conceitos abstratos que se tornam quase impossíveis de visualizar. Apesar da dessemelhança no formalismo, a noção geral de uma força de interação na teoria de matriz S é similar à usada da teoria de campo. Em ambas as teorias, a força manifesta-se sob a forma de partículas, cuja massa determina o seu alcance, sendo reconhecida como uma propriedade intrínseca das partículas interactuantes. Estas forças refletem a estrutura das nuvens de partículas virtuais na teoria de campo e são geradas pelos estados ligados na teoria de matriz S, das partículas interactuantes. O paralelo com a visão oriental de força, discutido anteriormente, aplica-se assim a ambas as teorias. Este modelo das forças de interação implica a importante conclusão que todas as partículas conhecidas devem ter algum tipo de estrutura interna, porque só em tais condições podem as partículas interactuar com o observador e serem assim detectadas. Nas palavras de Geoffrey Chen, um dos principais arquitetos da teoria de matriz S, uma partícula verdadeiramente elementar, destituída de qualquer estrutura interna, não pode ser sujeita a qualquer tipo de força que permita sua detecção. O mero conhecimento de existência de uma partícula implica que ela possui uma estrutura interna. Uma das vantagens do formalismo da matriz S é o fato de poder descrever a troca de toda uma família de hadrões. Como foi já mencionado no capítulo anterior, todos os hadrões parecem ajustar-se em sequências.
cujos elementos possuem propriedades idênticas, exceto relativamente às suas massas e spin. Um certo tipo de formalismo, originalmente proposto por Túlio Rig, torna possível encarar cada uma destas sequências como um único hadrão, que existe em vários estados excitados. Em anos recentes foi possível incluir o formalismo de Rig na estrutura da matriz S, onde se mostrou muito útil na descrição das reações hadrônicas. Esse foi um dos desenvolvimentos mais importantes na teoria de matriz S e pode ser encarado como um primeiro passo para a explicação dinâmica dos padrões das partículas. A teoria de matriz S torna-se, assim, capaz de descrever a estrutura dos hadrões, as forças através das quais interactuam e alguns dos padrões que formam, de maneira dinâmica, na qual cada hadrão é entendido como uma parte integrante de uma rede inseparável de reações. O maior desafio colocado à teoria da matriz S é o de como usar esta descrição dinâmica para explicar as simetrias que dão origem aos padrões hadrônicos e as leis de conservação discutidos no capítulo anterior. Numa tal teoria, as simetrias dos hadrões revelar-se-iam na estrutura matemática da matriz S de tal forma que esta conteria apenas os elementos correspondentes às reações permitidas por essas leis de conservação. Estas leis deixariam de ter um estatuto de empirismo, passando a ser uma consequência da estrutura da matriz S, ou da natureza dinâmica dos hadrões.